Quando se pensa em Boku no Hero, não tem como não pensar nas batalhas. Além da animação ser muito bonita, sempre tem alguma coisa emocional por detrás. Dessa vez eu vou listar as 10 melhores lutas de Boku no Hero. Vou pedir o like, comentário, se inscreva, sininho, bora nessa. 10º lugar, Midoriya vs Muscular. Um garoto chamado Kota acaba perdendo seus pais para um vilão chamado Muscular. E por conta da ação heróica deles, ele acaba passando a odiar os heróis. A união de vilões acaba atacando o acampamento, onde o Turma A e a Turma B estão treinando no momento. Um desses vilões, um próprio Muscular, acaba aparecendo e ele aparece na frente do Kota. E o Midoriya é o único que sabe de onde ele se encontra. Essa é a primeira luta que o Midoriya tem que resolver sozinho. Ele tem que enfrentar o Muscular, um cara bem poderoso que aguenta seus golpes até mesmo em 100%. E ele precisa fazer isso enquanto protege ele do Kota. O Muscular foi o vilão que fez o Midoriya não somente estourar os braços, mas sim ultrapassar os seus limites. Sem truque de força, sem pitoquinho, ele precisava concentrar a maior força possível e derrotar ele imediatamente. Mas mesmo assim, o Muscular acaba pressionando o Midoriya. E o Kota, que odiava os heróis, acaba sendo um herói para o Midoriya, porque ele ataca o Muscular, fazendo ele se distrair. E então o Midoriya dá um soco com a maior força possível naquele momento, conseguindo derrotar o vilão. No lugar, Midoriya e Heróis vs Shigaraki, controlado pelo All For One. Depois de salvar a mente do Shigaraki, o All For One acaba dominando o corpo dele. Ele vai eliminar o Midoriya, que está sem seus braços, e seus companheiros de turma acabam aparecendo para ajudá-lo. Um portal se abre e o Aizawa sai de lá com o chifre da Eren. Ele acaba dando ao Midoriya, que acaba regenerando seu braço, e entrega uma camisa que dá o significado da população estar ajudando eles também. Doutor Estranho então abre seus portais e os Vingadores acabam aparecendo. Quem não viu essa cena e não pensou nisso aqui, tá de sacanagem também, né? Todos se encontravam cansados naquele momento, mas eles continuavam em ajudar o Midoriya, segurando os ataques, conseguindo empurrar ele um pouco mais para frente, até que o Midoriya consegue dar um mega soco no All For One, mas ainda assim não é o suficiente para derrotá-lo. Midoriya salta para mais um golpe, enquanto dentro da cabeça do All For One, o Shigaraki e os antigos portadores do One For All também vão dar o último golpe. Dentro da cabeça e fora, golpes. Adeus, All For One! Então o Midoriya acaba se tornando o maior herói de tudo. 8º lugar, Midoriya vs Overhaul. Com a chegada de vários heróis, o Overhaul decide se mandar. Ele acaba levando a Eri junto, mas o Midoriya não desiste de ir atrás dela. Então ele salta para buscá-la e assim que entra em contato com ela, o rebobinar dela acaba ativando. Então pela primeira vez temos um vislumbre do que poderia ser o Midoriya futuramente com One For All a 100%. Overhaul acaba usando um dos seus companheiros para fazer uma armadura de carne. Mas ainda assim, velho, o Midoriya dá 2 tapas na cara dele. Eles caem na porrada, mas ele não consegue acompanhar a velocidade do Midoriya. É porque literalmente ele está lutando ali agora naquele momento contra um All Might no auge. Então não tem como. No fim ali, acredito que o Midoriya só não arrancou a cabeça do Overhaul porque ele não quis. Para melhorar tudo, o Night Eye, que tinha previsto que o Midoriya ia morrer, acaba percebendo que ele acabou alterando o futuro. 7º lugar, Mirko vs Nomus. Eu sempre assisti Boku no Hero certinho, todos os anos, os arcos lançando e tal, assistindo bonitinho, episódio por episódio. Só que chegou o momento que chegou naquele treinamento em conjunto, eu achei meio um saco, acabei pulando também sem querer a agência do Endeavor, e acabei depois de anos indo assistir, já fui para aquele arco de Exército da Libertação Meta. E dali já fui engatei, né? Porque eu achei maravilhoso aquele arco e já fui engatando pro próximo e já chega naquela batalha que tem da Mirko, que eu fiquei, meu Deus do céu. Eu nem lembrava da existência dela, até porque ela aparece vagamente, né? Quando aparece o top 10 ela aparece, depois quando o Endeavor enfrenta o Nomu, depois da batalha dela aparece, depois ela aparece também. Só até ali, tal, ela falou 2 coisas e acabou. Então eu não lembrava muito dela. Mas ainda assim, diferente da Starry Trip, no caso da Mirko, teve uma questão além. Eu gosto de Boku no Hero, sempre gostei de Boku no Hero, só que eu achei aquele arco chato e tinha parado. Então quando eu volto, já tem aquele arco da libertação e agora tem esse arco em seguida, pra mim foi uma empolgação. Por isso que esse top 10 aqui não é top 10 melhores lutas do anime no sentido todo mundo para a Terra. É o meu top 10. Ao invadir o hospital, a Mirko ficou responsável de procurar o Shigaraki. No processo ela acaba sendo na porrada com vários Nomus e tal, acaba encontrando o doutor verdadeiro, acaba aparecendo aqueles Nomus mais inteligentes e tal, High Ends. Aí no processo ela sai perdendo o braço, sai perdendo perna, e é porrada pra cá, é porrada pra lá, é porrada pra cá, é porrada pra lá. Essa foi a luta que me fez ficar que nem um maníaco de Boku no Hero, tá ligado? Tipo assim, eu literalmente acordava, assistia Boku no Hero, assim, que nem um psicopata. Claro que durou tipo 2, 3 dias, porque isso aqui ia dar no final. Mas, tipo assim, foi literalmente eu assisti que nem um doente. Eu acordava, assistia Boku no Hero que nem um psicopata. Inclusive, quando eu retornei a assistir Boku no Hero, eu falei, vou assistir uns 2 episódios aqui
Aí eu fiquei até amanhã, de manhã cedo. E, tipo, isso não tinha mais acontecido comigo, tá ligado? Tinha meses, até anos que isso não acontecia comigo. Então, ter acontecido isso com o Boku no Hero, eu fiquei assim, caralho! Sexto lugar, Midoriya vs Todoroki. É sempre bom ver um torneio, um anime, principalmente quando é um bando de adolescentes caindo na porrada. E é claro que nesse torneio a melhor luta pra mim foi Midoriya vs Todoroki. Mais que uma luta, né, pra se tornar o campeão, Todoroki rejeitava os poderes do seu pai para se provar que vai ser o número 1 apenas com a individualidade da sua mãe. Já o Midoriya enfrentava o Todoroki com tudo que tinha, para provar a ele que ele precisava usar a individualidade do seu pai, já que faz parte de si, não é um fardo imposto pelo seu pai. Aquela individualidade é dele. Todoroki acaba agradecendo o Midoriya por aquilo, e aí ele vai com tudo. O Midoriya sorri naquele instante por ter conseguido seu objetivo. O moleque é um herói a todo instante. Todoroki ataca com seu gelo, mas Midoriya desvia e vai com 100% para cima do Todoroki, que ataca com suas chamas. É difícil dizer o que aconteceria aqui se os cimentos não tivessem intervido. Uma explosão no estádio. Pedaço para todo lado, mas no fim Midoriya acaba caindo para fora da arena, enquanto Todoroki permanecia de pé. Quinto lugar, Midoriya vs Bakugo. Depois da licença provisória de heróis, o Bakugou acaba chamando o Deku para trocar uma ideia, né? Ele acaba perguntando qual é de mesmo dele com o All Might, que tem uma coisa aí meio estranha. Então o Bakugo acaba chamando o Midoriya para sair na porrada, mas o Deku nem ataca. O Bakugo aqui ele acaba se sentindo culpado pelo All Might ter perdido seus poderes. Além disso, ele sente que o Midoriya olha para ele como se ele fosse superior, tá ligado? E o Midoriya acaba falando que não, que na verdade ele seguiu o Bakugou porque ele admira o Bakugou. O Midoriya então aceita cair na porrada com ele e ele acaba até evoluindo nessa batalha aqui, né? Indo de 5% para 8%. A batalha bonita da porra. O Bakugou ainda fala assim: eu quero te derrotar, a encarnação da vitória. Porra, é foda, velho. Bakugou focado nas pernas, mas o Midoriya pode usar seus braços ainda. Um soco na cara, mas o Bakugou segura o Midoriya e vira com o corpo dele. E explode, jogando os dois para baixo com tudo e o travo. Caso o Midoriya se movesse, era explosão na certa. Depois desse rolê, a Might acaba aparecendo e acaba contando ao Bakugo também sobre toda a história ali do All for One e o All for All. E acaba que o Midoriya e o Bakugo viram melhores amigos. Quarto lugar, All Might vs Nomu. Já tínhamos visto um pouco da ação do All Might até aqui, mas a gente não tinha visto aquele combate mesmo do All Might lutando a velha e tal. E nesse momento é o que nós temos aqui. Aqui também representa a aposentadoria do próprio All Might, né? Mostrando que realmente ele está ficando mais fraco. Porque várias vezes ele precisa da ajuda dos outros alunos e tal, porque senão ele teria ido de arrasto. O Nomu, além de forte, tem uma regeneração absurda e absorve os impactos. O All Might ataca, mas o Nomu não cai. A luta vira um teste de resistência. O Nomu aguenta, o All Might sangra. O tempo limite de sua forma musculosa se aproxima e o símbolo da paz começa a rachar diante de todos. Mesmo assim, All Might não recua. Ele cai na porrada contra o Nomu, que foi feito para combater o All Might. Eles desferem uma chuva de golpes e o All Might percebe que ele deveria ter um limite, já que não anula e sim absorve os impactos. Então ele começa a ultrapassar os seus limites, a cada soco mais em tempo que os seus 100% de antes. All Might espanca o Nomu, que não consegue mais acompanhar, e larga um Plus Ultras lançando o Nomu para longe. Terceiro lugar, Heróis vs Shigaraki Despertado. Antes de ter voltado a assistir, muitos estavam falando como o Boku no Hero estava ficando ruim. Eu fiquei sem entender e tal. Falei, pô, será que estragaram realmente a obra? Aí quando eu voltei a assistir, eu falei, não é possível. Quando eu cheguei nesse momento aqui, foi quando eu falei, não. Aí é loucura com doideira, pô. Como é que os caras estragam uma parada dessa aqui? Tipo, já tá no final da parada. Os caras estragam o final? Não é possível. Depois de despertar, o Shigaraki acaba consumindo tudo que tá à sua volta. É herói morrendo pra lá, herói morrendo pra cá, herói morrendo pra lá, herói morrendo pra cá. Endeavor ataca o Shigaraki, mas ele tem uma regeneração absurda. E com o seu mestre, ele tem várias individualidades. Shigaraki vai atrás do Midoriya que foge para atraí-lo, e o Bakugou acompanha. Ele alcança Midoriya e o Gran Torino aparece se tirando de lá. Ryukyu surge para enfrentar o Shigaraki, que não consegue usar o decaimento, pois o Aizawa tirava seus poderes. Endeavor vai com tudo para cima do Shigaraki, que está forte para um caceta. Nomu aparece na batalha. Shigaraki vai na direção do Aizawa, mas Midoriya e Bakugou aparecem para salvá-lo. Como o Shigaraki não conseguia, né, absorver o All for All, então o Midoriya até ali na batalha também não ia ter problema. Shigaraki destrói a perna do Gran Torino. Ele então pega uma das balas de tirar a individualidade, mas Ryukyu o impede. Midoriya ataca o crânio do Shigaraki no 100% e nem isso faz ele desmaiar. E ainda morde o braço do Midoriya e lança a bala que acerta a perna do Aizawa. Sem pensar duas vezes, o Aizawa arranca sua perna fora. Shigaraki ainda vai pra cima dele e consegue rasgar seu rosto, ferrando com um dos seus olhos. Midoriya e Todoroki chegam para impedir. E Midoriya fica cheio de ódio. Shigaraki começa a sentir consequências de tanta individualidade no seu corpo, assim como aconteceu com Midoriya. Mesmo assim, ele vai tocar no chão e o Midoriya acaba despertando o flutuar e tira o Shigaraki todo do chão. O Midoriya dá-lhe uma sequência de 100% no Shigaraki, é smash pra todo lado. Bakugou carrega um Endeavor com Todoroki e o esfriando e arremessa no Shigaraki, que lança um Prominence Burn com tudo.
Só que o All For One toma o corpo do Shigaraki e ataca o NDE. E depois ataca o Midoriya. Mas Bakugo se coloca na frente. Midoriya parte pra cima que nem maluco. All For One tenta pegar o One For All, mas não consegue, pois o corpo do Shigaraki não estava estabilizado. Outros heróis acabam aparecendo também aqui depois do conflito, né? O próprio Fujiko Tomaki aparece também. Isso aqui pra mim já é uma outra luta, já é uma parte 2, vamos dizer assim. Como chegar a luta, galera? Realmente, eu queria falar realmente somente dessa batalha. Se alguém achou essa batalha aqui ruim, tá de sacanagem. Porque foi quando eu cheguei nesse momento, eu tava, sei lá, de madrugada e foi o momento que eu fiquei até de manhã. Porque eu só fui dormir quando terminou a batalha, tá ligado? Segundo lugar, Endeavor vs Nomu. Endeavor e Hawks vão trocar uma ideia sobre Nomus. E adivinha, o Nomus ataca. Ele só quer lutar contra alguém forte, então ele vai logo no number 1. Endeavor superaquece e ataca o Nomu, mas ele arranca a cabeça para não ser incinerado. Então ele acaba atacando o zóio dele e o número 1 vai pro chão. Contudo, ele não pode recuar. Endeavor se ergue novamente, mas o Nomu amassa. Todo mundo em pânico. Não é como o All Might, que mesmo magro as pessoas acreditavam. Nesse caso, as pessoas não estão acreditando, até que uma fã o defende, mostrando que ele não estava desistindo. Por conta dos danos, Endeavor não consegue se mover, então ele usa o fogo para isso. Ele vai ter que queimar mais rápido que a regeneração. Não existia ninguém querendo se tornar mais forte que o All Might, apenas uma pessoa, Endeavor. Hawks ajuda com suas penas para que ele ataque o Nomu. Ele sobe o mais alto possível. Endeavor então diz: eu sempre odiei o lema dessa escola. Plus Ultra, Prominence, Burn. O Endeavor consegue vencer e ele ergue seus punhos, mas ele ergue o braço oposto do All Might. Ele realmente está mudando e está querendo provar agora que as coisas vão ser diferentes. Primeiro lugar, All Might vs All For One. Depois do resgate do Bakugo e dos subordinados do All For One ter caído fora, uma batalha do Rei Demônio que quer controlar o mundo e o homem que quer criar um mundo onde todos possam sorrir. O símbolo da paz, All Might. Ele acaba provocando o All Might falando que sua mestra Nana Shimura é uma vergonha. Uma pessoa em perigo. E o All For One lança um ataque nela. E o All Might se põe na frente. E o maior segredo estava revelado. Aquela aparência patética, vamos dizer assim, do All Might. Mas nem por isso o All Might vai recuar. Só que o All For One sabe como é que ele consegue atingir o coração do símbolo da paz. Tomura Shigaraki é o neto de Nana Shimura. Só existe um momento no qual All Might fraqueja. O que houve com seu sorriso? Só que ainda existem pessoas que precisam do All Might. Seus alunos, a população e a moça ao seu lado. Ela acaba pedindo socorro. E alguns que acabam questionando sobre o se All Might vai conseguir ou não. Porém, há dois deles que jamais vão desacreditar do All Might. Vença! Vença! All Might. Moça, é claro, pode deixar. Sim, muita coisa. Um super-herói tem muita coisa para proteger. All For One. Por isso, não perderei. All For One acaba perguntando ao All Might se ele acabou passando sua individualidade para o Midoriya. Isso só serve de combustível para o All Might conseguir manter aquelas pequenas chamas que já estão falecendo. Seus punhos se chocam. O braço do All Might se estoura em sangue e é arrastado. Ele para. Do mesmo jeito que sua mestra fez com ele, até terminar o treinamento do Midoriya. Até lá, ele não pode morrer. All Might joga toda a sua energia no outro braço, desviando do ataque do All For One, e soca o seu rosto. All Might vai com tudo no último ataque. Adeus, All For One. United States of Smash. Na cara do All For One, e sua chama se apaga. Mas o homem ainda estava trabalhando. All Might ergue seu braço para concluir seu papel como um símbolo da paz. Como o herói número 1. Eu não sei o que vai dizer pra mim que essa não vai ser a melhor batalha de todas, né? Diria até que mesmo que talvez esteja no top 10 de animes, né? Não somente do Boku no Hero, mas também top 10 de anime. Mas aí tem que ser quando fizer o top 10 lutas de anime também. Não vou fazer por agora, vou fazer futuramente. Eu tô reassistindo vários animes para ter a certeza. Eu não coloquei a batalha de Bakugou vs All For One, porque eu quis da batalha anterior, que era All Might vs All For One. Sim, a animação foi muito bonita, toda a emoção por detrás é tudo maravilhoso. Mas por ter tido aquela batalha, eu achei aquela batalha ridícula, e só por conta disso rolou essa parada, já tirou o peso pra mim. Se tivesse ido somente o Bakugou já enfrentar o All For One, pra mim teria sido perfeito, ele finalizava o vilão e era isso aí. Mas como não ocorreu desse jeito, aí eu já achei meio paia. Este é o vídeo, espero que vocês tenham gostado do meu top 10. Me diga se o top 10 é diferente do meu. Gostaria realmente de saber se é um pouco diferente, tal pessoa, tal luta. A gente pode botar o Bakugou e o All For One ainda também no top 10 muito facilmente. Então deixa aí nos comentários. Um beijo.